Sua presença é real. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Pode se assentar, tomar o seu lugar. Você que trouxe a sua Bíblia, abre ela comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, versículo de número 25, capítulo, na verdade, de número 25, versículo de número 1 até o número 13. É um texto muito conhecido entre a igreja, entre o povo de Deus, mas é um texto que precisa e é necessário ser pregado nos dias a qual vivemos. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso de número 1 até versículo de número 13. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui, mais uma vez, pregando a palavra do Senhor, fazendo o que eu mais amo, que é pregar a palavra, anunciar o Evangelho. Quero agradecer ao meu pastor presidente dessa igreja, pastor Nayan Dias, toda a sua família, que Deus continue abençoando vocês, corpo de obreiro dessa igreja, que nós vamos avante, porque um dia iremos encontrar com o pastor dos pastores, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de número 1 em diante. Vamos falar hoje sobre acerca das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 insensatas. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Verso 13: vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o nosso Senhor há de vir. Amém? Só até aí. Quero fazer aqui uma oração nesse momento. Convido a igreja a fechar os seus olhos e levar o seu pensamento até o trono da graça do nosso Senhor Jesus. Deus, meu Pai, aqui estou na sua presença mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de pregar a sua palavra. Deus, eu quero te pedir, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia para com nossas vidas, que o Senhor, ó Pai, venha me usar hoje como um canal na vida dessa sua igreja. Pai, que as pessoas, que as vidas que aqui estão, também a minha, venhamos sair daqui hoje renovados pelo poder que contém no seu Evangelho. Ó Deus, porque está escrito, Senhor, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E hoje, Pai, a sua palavra vai ser pregada. Então, Deus, coloque em nosso coração, como foi dito pela manhã, esse dom da fé, e que possamos sair daqui, meu Deus, e arrebentar com as portas do inferno como igreja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, quando eu abro a Bíblia aqui nesse Evangelho de Mateus, aqui eu consigo aprender muito com o meu Senhor Jesus. Consigo aprender muito com a palavra. É um Evangelho riquíssimo. Se alguém dentre vós ainda não leu esse Evangelho, eu aconselho muito a ler, porque esse Evangelho a gente vai aprender muito. A gente vai aprender principalmente no final desse Evangelho, nos últimos capítulos, a gente vai aprender muito acerca da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no Evangelho de Mateus ele vem ensinar e vem passar, Jesus vem ensinar e vem passar para os discípulos os sinais da vinda de Jesus. Jesus vem ensinar que ele iria morrer na cruz, sim, que ele ia salvar a igreja. Jesus vem ensinar todas essas coisas, mas que um dia ele ia também subir
Da mesma forma que ele desceu, viveu na terra, morreu, subiu e hoje, nesse exato momento, está sentado à direita de Deus Pai. Ele prometeu que um dia, esse mesmo Jesus, ele iria voltar. Porque um dia, quando Jesus sobe para os céus, então está lá todos os discípulos olhando Jesus sendo assento aos céus, e os anjos começam a olhar para os discípulos e dizem: esse mesmo Jesus que vocês veem subindo é o mesmo Jesus que irá voltar para buscar a sua igreja. E pelo que eu sei, o meu Senhor, ele não mente. Se ele prometeu que ele irá voltar, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós vivemos um tempo no qual eu creio, particularmente, a Bíblia não nos fala quando Jesus virá voltar, mas eu creio muito que vivemos esse tempo da volta de Jesus, porque os sinais estão aí, os sinais da vinda de Jesus estão aí, e nós, como igreja, devemos pegar isso e praticar a palavra do Senhor. Então, quando eu começo a discorrer o Evangelho de Mateus, eu chego especialmente no capítulo 23, 24 e 25, eu venho ver Jesus ensinando sobre os sinais do fim. E aqui no capítulo 25 é o texto que eu quero falar e quero pregar nessa noite, que vem falar acerca dessas virgens. Jesus então vem usar esse símbolo como se houvesse 10 virgens. E essas 10 virgens então, elas têm que ir ao encontro de um esposo. Então elas se preparam para encontrar com o esposo. E o texto começa a dizer: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ou seja, as virgens pegaram as suas lâmpadas e foram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tornando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, das 10, 5 que eram loucas não levaram azeite restante consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, as 5 virgens prudentes pensaram assim: às vezes o noivo pode se atrasar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as lâmpadas, vou pegar o óleo, o azeite na verdade, vou encher a lâmpada, mas eu vou levar um pouco de azeite de reserva, porque se caso o noivo se atrasar, eu tenho aqui comigo azeite de reserva. Porém as loucas não pensaram assim. Elas pegaram a sua lâmpada, poram o azeite nela e falaram: não vou levar reserva. Então elas saíram ao encontro do esposo. Mas para nós entendermos isso, a gente tem que saber o que é a lâmpada e o que é o azeite. Naquela época, como estava, creio eu, escuro, né, na verdade, porque o texto vem dizer que foi à meia-noite, então é a hora mais escura do dia. Então, essas mulheres tinham que pegar essa lâmpada. Elas pegaram as lâmpadas e colocaram azeite nela. Por quê? Porque uma lâmpada, para ela iluminar na época, ela tinha que pôr o azeite, porque eles colocavam o azeite, punham fogo e a lâmpada iluminava. Então, uma lâmpada para iluminar tinha que conter o quê? O azeite dentro dela. Então, se a gente for pegar esse texto e for trazer para os nossos dias, e se a gente for pegar a palavra, a gente vai ver que azeite na Bíblia simboliza unção. Então, para uma pessoa estar cheia do Espírito Santo, ela tem que ter o azeite, ela tem que ter a unção dentro dela. Porque da mesma forma que essas lâmpadas sem o azeite não servia para nada, dessa mesma forma, um obreiro sem o azeite, sem unção, ele não serve para nada. Da mesma forma, se eu subir aqui e pregar sem a unção, a minha pregação não vai surgir efeito algum. Dessa mesma forma, se um levita chegar aqui para louvar o Senhor sem o azeite, sem a unção dentro dele, não vai adiantar de nada. Então, uma lâmpada sem azeite não serve para nada. Um obreiro sem o azeite, sem a unção, não serve para nada. Então, o que nós devemos entender que devemos ter essa unção que vem do alto e que Deus nos prometeu. E a unção, irmãos, ela não é conquistada muito fácil. Ela não é conquistada só apenas vindo aos cultos. A unção, ela é conquistada dia após dia, com batalha, com jejum, com oração e com leitura da palavra. E eu vejo no século 21 a falta dessa unção. A falta da unção muitas das vezes nas palavras, a falta da unção muitas das vezes nos pregadores.
Mas nós, como igreja, devemos voltar ao princípio, voltar à palavra e começar a praticar essa palavra. Porque se a gente praticar essa palavra, a gente vai conseguir adquirir unção para as nossas vidas. E quando eu e você temos o azeite, temos a unção dentro do nosso peito, do nosso coração, a gente consegue pregar o evangelho com autoridade, com propriedade. Porque quando Jesus ele sai do céu e vem até a terra para pregar o evangelho, as pessoas começaram a dizer assim: quem é esse homem que prega esse evangelho com tamanha autoridade? Jesus pregava um evangelho diferenciado dos fariseus, porque os fariseus não tinham a unção que Jesus tinha, mas nós hoje temos a unção que Jesus teve há 2000 anos atrás, porque a promessa de Jesus é: se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que a minha. E o mesmo Jesus que viveu há 2000 anos atrás aqui na terra, pregou, ensinou e morreu na cruz, é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. Só que muitas das vezes nossos ouvidos estão tapados para ouvir a palavra. Nós não conseguimos mais prestar atenção e conseguir pegar a nossa mente, conseguir prestar atenção no pregador pregando. Muitas das vezes a nossa mente começa a viajar pelos problemas lá fora, a gente começa a pensar, principalmente no domingo, a gente começa a pensar na segunda-feira, que tem que trabalhar, o que vai fazer depois do culto, mas a gente esquece de prestar atenção na palavra que é pregada dentro da igreja. Foi o que eu falei hoje de manhã. Eu penso que se nós prestarmos mais atenção na palavra que é pregada, a nossa vida vai ser totalmente diferente. Porque um dia também, me lembro como se fosse hoje, gosto de contar isso, porque foi o que Deus fez na minha vida. Eu lembro que eu estava sentado lá no último banco, há 2 anos e meio atrás, por volta. Eu estava sentado lá no último banco. Eu lembro que nesse dia o pastor Ali estava pregando e pregava, e a minha mente começou a ligar na palavra, eu lembro até hoje a mensagem que ele pregou, que foi acerca das terras, da semeadura, do semeador e as terras. E eu comecei a analisar atenção naquela palavra, comecei a prestar atenção nessa palavra, e eu saí daqui. Eu lembro que eu estava desviado nessa época, eu saí da igreja, fui embora e comecei a meditar nessa palavra. E comecei a orar a Deus para mim ser uma terra fértil, uma terra boa, a qual a semente é lançada e dá frutos. Eu lembro que quando eu comecei a entrar, eu comecei a frequentar mais a igreja, comecei a vir, e o pastor pregava, ensinava, e eu comecei a ir embora para minha casa, ler a Bíblia, e vi que a minha vida foi transformada. Então eu entendi que o segredo para a nossa vida ser transformada é também vir à igreja, ouvir a palavra, mas é também ir embora para a nossa casa e pegar o texto e ler, e reler, e guardar ele no nosso coração. Por que muitas das pessoas hoje não conseguem firmar no evangelho? É porque elas vêm para a igreja, ouvem a palavra, mas vão embora e nem sequer abrem a Bíblia dentro de casa para ler. Mas quando a gente vai embora para a nossa casa, a gente pega a Bíblia e abre ela para ler, a gente tem a nossa vida transformada. Eu creio muito no meu coração que uma pessoa que lê a Bíblia todo dia e que ora todo dia, é impossível dela se desviar dos caminhos do Senhor. Porque se a palavra é o meu sustento e se eu leio ela todo dia, e se a oração também me mantém mais perto de Deus, então não tenho como eu me afastar dos caminhos dele. Sabe por que muitas das pessoas se afastam dos caminhos do Senhor, e nesse tempo que estamos vendo isso? É porque parou de orar, parou de ler a Bíblia, parou de meditar na palavra do Senhor. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para alertar a igreja que devemos voltar a meditar na palavra. Devemos voltar a ler a Bíblia, porque não adianta de nada se não lermos, não vamos ter a nossa vida transformada, porque esta palavra ela é poderosa, ela é uma palavra que vem no nosso coração e transforma completamente a nossa vida. E o texto continua dizendo: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Ou seja, elas estavam esperando o esposo. As 5 virgens prudentes estavam ali com o seu azeite de reserva. As 5 loucas só estavam com azeite dentro da lâmpada, não levaram azeite de reserva.
Mas o texto vem dizer que o noivo, o esposo, ele se atrasa. E então o azeite das virgens loucas acabou. Só que à meia-noite ouviu-se um clamor. Veio o mensageiro gritando: aí vem o esposo. O esposo vem aí. E o texto diz que elas ficaram todas ali e se levantaram e prepararam e pegaram as suas lâmpadas. E o que me chama a atenção é que na minha Bíblia está até grifado: elas prepararam, foram e pegaram as suas lâmpadas. Ou seja, penso eu que aquelas virgens estavam dormindo, na hora que ouviu o clamor que o noivo vinha, elas levantaram, começaram a se preparar, começaram a arrumar as suas roupas, arrumar os seus cabelos, colocaram os seus melhores brincos, a sua melhor maquiagem, começou a arrumar para encontrar com o esposo. Mas quando elas vão pegar as lâmpadas, as loucas olham para as lâmpadas e veem: estou sem azeite, meu azeite acabou, como que meu esposo vai me ver? Ou seja, elas prepararam o seu exterior, estavam todas bem arrumadas, se prepararam, arrumaram-se para receber o esposo, mas esqueceram de preparar o quê? O interior, que é o principal. E aqui eu quero abrir um parênteses e falar: tem muita gente assim, a gente prepara o nosso exterior, o terno tá legal, tá ok, o cabelo, filé, tá lá no pé, porém o nosso interior está totalmente podre por dentro. Foi o que eu falei, foi o que a revista nos ensinou hoje de manhã, que a nação de Israel estava totalmente como frutas podres por dentro. E nós, hoje, no século 21, estamos assim também. Às vezes estamos podres, imundos por dentro. O exterior está beleza, está ok, mas o meu Deus, Ele não olha para o seu exterior, Ele olha para o seu coração. Ele olha para dentro de sua vida. Então o exterior, o homem consegue enxergar. O homem consegue enxergar o exterior, mas o seu interior só Deus é capaz de enxergar. Hoje eu estava na casa da minha avó, a gente estava lá almoçando com a nossa família e a gente começou a falar sobre isso. Achei muito interessante, porque às vezes a gente começa a julgar as pessoas pela aparência. A gente às vezes olha para um traficante, um assassino, às vezes a gente até fala assim: ó, se morrer é menos um. Porém eu vejo hoje que Deus, Ele salva o traficante, Ele vai lá e salva o assassino. Porque Deus, Ele não enxerga o presente, o homem Ele enxerga o presente, mas Deus não. Deus enxerga lá na frente o futuro. Então Deus olha para o assassino, olha para o traficante e fala assim: lá na frente ele vai me dar frutos, então eu vou livrar eles dessas tentações. Só que nós conseguimos enxergar a casca por fora, mas nós não devemos ser assim. Quando olharmos para alguém, devemos orar a Deus, interceder por a vida daquela pessoa, pedir para Deus salvar essa vida. Então elas prepararam para receber o esposo, e o mensageiro vem gritando: aí vem o esposo, aí vem o esposo. Eu posso usar esse texto nos dias de hoje. Naquela época o mensageiro gritou para as virgens: o esposo vem aí. Hoje o Espírito Santo grita para a igreja: Jesus está voltando. O Espírito Santo grita para a igreja: Jesus está voltando. O Espírito Santo usa os pastores, usa os pregadores, usa os presbíteros para falar: Jesus está voltando. Hoje nós somos mensageiros dele. Hoje a igreja tem que ser mensageira de Cristo. Mas a igreja está dormindo. A igreja está como a nação de Israel nos tempos antigos, quando Deus levanta os profetas menores para profetizar, porque Israel estava corrompido. Israel se entregou à idolatria, se entregou à prostituição, ao adultério. Hoje, no século 21, as pessoas se entregaram à prostituição, se entregaram ao adultério, se entregaram aos seus prazeres carnais e esqueceram do valor real que temos que dar ao Espírito Santo de Deus. Igreja, o Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo, ele é sensível. Devemos procurar agradar Ele, fazer a vontade dEle, porque há 2000 anos atrás Deus enviou o seu Filho amado para morrer por nós pecadores na cruz do Calvário. Só que muitas das vezes ouvimos um evangelho,
muito de prosperidade que você tem que dar para ser salvo, e esquecemos que a salvação não é feita por dinheiro, mas a expiação da graça é feita pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Então eu e você somos salvos por esse sangue de Jesus. Quando eu começo a falar sobre Cristo, meu coração começa a arder uma chama aqui dentro, porque um dia o meu Jesus me salvou por intermédio do sangue dele, por intermédio da graça dele. Ele é o único que pode nos entregar essa fé. Ele é o único que pode colocar dentro do nosso coração o dom da fé. Igreja, vamos acordar, vamos unir forças. Vamos falar sobre a igreja da MI, vamos unir forças. Assim como a igreja de Atos. A igreja de Atos cresceu porque eles tinham união. A igreja de Atos, ela cresceu, fez o que fez porque a igreja era unida. Não era ninguém falando mal de ninguém, era uma igreja unida. O irmão caiu, eles chegavam, o irmão, o que aconteceu? Vem cá, vou te ajudar a levantar. Hoje o irmão cai, eles falam assim, olha lá, caiu, olha como é que está, ó. Nós temos que ser igreja e amar como Jesus amou. E sempre eu coloco isso no meu coração, sempre que a gente vai querer falar de alguém, ou apontar o dedo para alguém, a gente tem que fazer assim, e apontar para a gente, ver como a nossa vida está primeiro, para depois a gente querer falar do nosso próximo. Então, à meia-noite, ou seja, aqui eu consigo ver que muitas pessoas não sabem, né, a hora, nem o dia em que Jesus irá voltar. Só que a Bíblia nos fala a hora que ele irá voltar. Às vezes você deve estar se perguntando, mas a hora? Está escrito no texto, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. A meia-noite não simboliza no literal que seja a meia-noite, mas sim, a meia-noite, se a gente for ver, simboliza na Bíblia um momento de escuridão. É a hora mais escura do dia, é a hora em que pessoas estão fazendo coisas erradas, em que bandidos estão arquitetando os seus assaltos, em que jovens estão se entregando à prostituição, em que jovens estão se entregando à balada, à vida lá fora. À madrugada, pessoas de bem geralmente estão em suas casas, com suas famílias, dormindo. Mas a madrugada é onde pessoas estão cometendo os seus próprios prazeres. A madrugada geralmente são quando pessoas estão esquecendo da palavra e fazendo as suas vontades. São onde prostitutas estão adulterando. São onde pessoas estão se entregando ao vinho, se entregando à bebedice, se entregando às drogas. É só você começar a correr de madrugada pela nossa cidade, a gente vai conseguir enxergar isso. Onde infelizmente muitos jovens estão se entregando aos prazeres carnais. É só a gente passar na nossa avenida principal, que é a Avenida Jovem Soares, num domingo, esse horário, por volta desse horário. Eu já passei lá com a minha esposa, a gente foi esses dias comer o lanche, a gente viu vários adolescentes usando droga, se entregando à droga, se entregando ao homossexualismo. E eram muitos e muitos adolescentes. Hoje o mundo está se entregando aos prazeres carnais. A gente olha, o nosso coração se entristece, mas a gente vê que é necessário que isso aconteça. Porque foi falado que nos finais dos tempos, o homossexualismo ele aumentaria bastante. E é o que tem aumentado. E o que me entristece é que tem aumentado isso próprio dentro da igreja. Só que essas coisas têm crescido. Mas é necessário que essas coisas aconteçam para Jesus voltar. Então, ou seja, nós, como igreja, devemos fazer a nossa parte. A equipe missionária está aí fazendo a missão, cumprindo o ID do Senhor. E nós devemos abraçar essa causa e fazer e cumprir o ID do Senhor a cada dia. Porque como foi citado aqui várias vezes, eu quero repetir e citar novamente, é que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. É que a igreja tem que ir lá no inferno e saquear o inferno, pegar as almas que estão lá e levar para o Senhor Jesus. Esse é o nosso papel como igreja. Porque Jesus disse que a igreja é o que? A luz do mundo. E a luz tem que ser colocada onde todo mundo quer enxergar. A luz, entre outras luzes, não brilha. Mas a luz no meio da escuridão, ela brilha sim.
E Jesus falou: eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Jesus se assentava com pecadores, comiam com eles, porque ele veio para os doentes. Então nós, como igreja, devemos ir lá fora e pregar o evangelho para quem realmente precisa ouvir a palavra. E o texto continua dizendo: e as loucas disseram às prudentes: dai no vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. O que me chama a atenção é que quando o azeite das loucas acaba, ela então vai até as prudentes e pedem ela do azeite delas. E o texto fala assim: e a vós, e diante, as prudentes falando para loucas, e diante aos que vendem e comprai para vós. Ou seja, as loucas sabiam quem vendia o azeite e também tinham dinheiro para comprar. Mas a minha pergunta é: se elas sabiam onde vendia o azeite, se elas tinham dinheiro para comprar o azeite, então por que elas não compraram antes? Por que elas não foram antes? Esperou o noivo chegar para poder ir. E quando elas vão então comprar o azeite, a Bíblia diz que no caminho que elas estão fazendo para ir comprar o azeite, quando elas voltam, o noivo já passou, pegou as 5 prudentes, entrou para casa e as portas foram fechadas. E quando elas chegam e as portas estão fechadas, elas batem na porta dizendo: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. E o Senhor diz, e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Ou seja, elas esperaram até o último momento para poder comprar o azeite, mas não deu tempo. Tem muita gente assim, espera, fica esperando, fala: não, eu vou voltar, mas eu tenho que aproveitar a minha juventude primeiro, eu tenho que aproveitar a minha vida primeiro, mas depois eu volto para a casa do Senhor. Mas será que vai dar tempo? Porque as virgens esperaram, e quando elas voltaram, não deu mais tempo. Muitas das vezes a nossa vida é assim também, a gente quer esperar, mas será que vai dar tempo? Porque Jesus está aí. Mas devemos ser como essas 5 virgens prudentes. Devemos andar com azeite de sobra em nossa vida. E não ter o azeite aqui, pouquinho azeite não, devemos ter azeite até transbordando. Devemos ter azeite em nossa vida de sobra, até para poder também dar para as pessoas. Então devemos ser como essas virgens prudentes e preparar, porque elas se prepararam para a vinda do esposo. E nós, como igreja, vamos nos preparar para a vinda de Jesus, porque Jesus, Ele está às portas, Ele está para vir buscar a sua igreja, e nós devemos nos preparar, e principalmente nos preparar no nosso conhecimento, porque nos finais dos tempos surgirão muitos falsos profetas, e eu vejo que tem muitos falsos profetas anunciando um falso evangelho. São pessoas correndo atrás de revelações, como o evangelista Daniel falou, são pessoas correndo atrás de quem revela CPF, CNPJ. A maior revelação é ela que está na palavra de Deus. Porque o diabo, ele sabe o seu CPF, ele sabe o seu CNPJ, ele sabe o que você está passando. Ele tem poder para curar alguma enfermidade na sua vida. A Bíblia fala que ele tem poder, porque quando Lúcifer, podemos dizer assim, quando Satanás ele é criado, Deus enche eles de dons. A Bíblia fala assim que o dom ele é entregue sem arrependimento. Então, ou seja, quando Deus dá dons a Satanás, quando ele é criado como um anjo de luz, Deus expulsa ele do céu, mas os dons continuam com ele. Ele ainda sabe revelar, sabe orar em língua, ele sabe a palavra de capa a capa, ele sabe às vezes o que você está precisando. Então, o diabo também usa os seus soldados, assim como o Espírito Santo usa os pregadores, usa os pastores, usa os obreiros, o diabo também usa os seus soldados para enganar a igreja. Então, igreja, devemos nos apegar a essa palavra, devemos frequentar a escola bíblica, para podermos aprender sobre a palavra de Deus, para não sermos enganados, porque está escrito que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento.
E muitas das vezes a nós, pela falta de conhecimento, vamos atrás dessas pessoas, querendo algum tipo de revelação, e esquecemos que a maior revelação está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior revelação que pode vir para nossas vidas. E quando não lemos, a nossa fé se vai. Da mesma forma que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, a fé também falta com a ausência da palavra. Então, se eu não ler a Bíblia, se eu não meditar nesse livro, eu vou ter falta de fé. A minha fé, ela se vai. Eu vou acabar fazendo o que eu quero fazer. Porque a nossa natureza, ela é pecadora. A nossa natureza é pecaminosa. Desde quando Adão caiu. O único que nasceu e não pecou foi Cristo. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Então todos nós, eu, o pastor, você, todos nós pecamos. Mas Yuri, será que é possível vivermos um dia inteiro sem pecar? Eu acredito que sim. É possível vivermos uma semana inteira sem pecar? Eu acredito que sim. Mas chegará um tempo que vamos pecar, mas a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de nossos pecados. Porque assim como nós fomos pecadores, quando nascemos através de Adão, nós somos justificados como nascemos através de Jesus Cristo novamente. Quando nós descemos as águas e batizamos, e recebemos e confessamos Jesus publicamente como nosso único e suficiente Salvador, nós nascemos de novo, porque Jesus nos justificou. Porque quando a Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus, o amor de Deus está em quem? Em Cristo Jesus. Então quando Deus olha para Jesus, Ele ama Jesus, mas quando Ele olha para Jesus, Ele vê que nós nascemos dele, de Jesus. Que nós não nascemos mais de Adão, da lei, mas nós nascemos de Jesus, da graça dele. Porque antes de Jesus vir e morrer na cruz, Isaías vai escrever: éramos como ovelhas, andávamos desgarrados, cada um se desviava para um caminho, mas Deus fez cair sobre ele, ou seja, sobre Jesus, todas as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por intermédio de Jesus Cristo fomos sarados. Não porque você vem para a igreja e ora e lê a Bíblia por intermédio de Jesus. Tudo se baseia em Cristo Jesus. A Bíblia só fala de Jesus de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia, ela é cristocêntrica, tudo é voltado para Cristo, porque Paulo escreve: tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas, foram feitas para Ele. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então no princípio era Jesus Cristo, no fim é Jesus Cristo, porque Ele é o princípio, o fim, o alfa, o ômega. Ele é Jesus de Nazaré. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, depois de Jesus usar toda essa parábola e falar das 10 virgens, das 5 loucas que não se prepararam, eu quero que você saia daqui entendendo que o rumo da minha mensagem é que devemos nos preparar como as virgens prudentes, e não devemos ser como as virgens loucas que não se prepararam para a vinda do esposo. E então, quando o esposo vem, elas batem na porta e o esposo rejeita elas. Ele diz: então lhes responderam: em verdade vos digo que, dizendo, saiu aqui. Ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Então ele fala para as 5 que não as conhecia. E Jesus então enfatiza no verso 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então nós devemos vigiar, porque Jesus prometeu que vai voltar. E eu creio do fundo do meu coração que quando Jesus sair lá do terceiro céu, começar a passar pelo segundo céu, vir por esse espaço aí, para buscar a sua igreja, eu gosto de usar aquele exemplo. Já viu a limalha e o ímã? Quando você passa o ímã em cima de uma limalha ou de um ferro, o ferro começa a tremer e se encaixa com o ímã. Vai ser assim, creio eu que vai ser assim, quando Jesus sair do céu, vai vir
voando sobre os ares. E quando ele começar a chegar nessa atmosfera aqui, eu creio que o nosso corpo vai começar a pegar fogo, porque a Bíblia fala que nós teremos nosso corpo transformado, vamos começar a sentir algo de dentro para fora, vamos começar a orar em línguas, a ser batizados. Quem não é batizado no Espírito Santo vai ser batizado com o Espírito Santo. E quando Jesus começar a chegar nos ares aqui do nosso céu, nós iremos começar a sentir a presença dele, e do nada a igreja vai sumir, e Jesus lá dos ares vai dizer: vem, amada minha. Aleluias. E nós iremos que encontrar com o nosso Senhor nos ares. E logo após esse feito, Jesus vai implantar o seu reino. Muitos pregam que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Muitos pregam que a igreja ela não irá enfrentar a grande tribulação. E essa teoria, porque é uma teoria, porque nada é realmente confirmado, e essa teoria nos dá a entender que haverá uma segunda chance depois do arrebatamento. Muitos, eu creio que a grande maioria aprenderam, o nosso pastor até trouxe um estudo sobre isso, aprendeu que haverá depois do arrebatamento 7 anos, e quem não foi na primeira poderá ir na segunda. Essa visão escatológica dá para entender mais ou menos isso, que são os pré-tribulacionistas. Mas essa visão, se a gente for estudar a fundo, ela é uma visão recém-chegada aí no meio do Evangelho. Ela foi implantada em 1830 por uma mulher, e ela foi enfatizada mesmo por um homem chamado Scofield. Muitas das vezes, eu já até vi essa Bíblia, eu já cheguei até a ler essa Bíblia, a Bíblia de estudo Scofield. Esse homem, ele morava fora dos Estados Unidos. Se você for estudar esse homem que escreve essa Bíblia, ele morava fora dos Estados Unidos, então ele separa do seu casamento, vai para os Estados Unidos, casa-se novamente, e ele começa a escrever a Bíblia de estudo Scofield. Você já até, às vezes, até leu essa Bíblia já. Esse homem não tinha uma vida realmente com Deus. Então, quando ele escreve essa Bíblia, ele começa a implantar essa teologia, essa escatologia sobre a vinda de Jesus. E os banqueiros da época, que creio eu que enviados por Satanás, começaram a investir nesse homem. E essa Bíblia começou a expandir. Foi uma das Bíblias mais vendidas na América. Mas antes do ano de 1830, a igreja inteira, Paulo, Lutero, Calvino, John Knox, João, eles acreditavam que o quê? Que a igreja iria sim passar pela grande tribulação. Mas após 1830, muita gente começou a acreditar que a igreja não iria passar, por causa desse homem. Então, eu creio no fundo do meu coração que eu vou com a igreja, com o que Paulo falava, com o que Lutero pregava, eu vou com eles e creio que a igreja irá sim passar pela grande tribulação. E às vezes eu quando recém-convertido, eu acreditava nessa visão, que a gente não iria passar. Aí eu começava a pensar comigo assim, não, então se eu não for agora na primeira, eu vou na segunda. Eu já conversei com muita gente que me falava isso, se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Mas a gente tem que estar preparado sempre. Porque quando Jesus voltar, a gente ir na primeira vez com Ele, porque depois a porta se fecha. E quando Jesus começa a citar a parábola das virgens, ele simboliza o arrebatamento. Então ele fala que depois que as portas se fecham, as portas não mais se abrem. Então não tem como Jesus vir arrebatar e depois as portas abrir de novo. Não, a porta fechou, acabou. Em Apocalipse também vem falar sobre isso. Então que a gente venha nos andar preparado, porque ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus irá voltar. O meu tempo já se foi, mas o que eu quero que você entenda é isso: que venhamos ser como as virgens prudentes, nos preparar para a vinda, guardar o azeite. O azeite é a unção. A unção é conquistada pela leitura da palavra, pela oração, pelo jejum. Se você não ora faz tempo, se você às vezes faz muito tempo que não pega na Bíblia para ler, comece a fazer isso a partir de hoje, porque você vai ver que a sua vida vai ser completamente mudada. Porque você não vai conhecer Jesus só vindo no culto. Você vai conhecer Jesus meditando na palavra. Como você quer encontrar com alguém que às vezes você nunca ouviu falar direito? Tem muita gente que não sabe nem o real significado da cruz porque não leu a Bíblia. Eu vejo algumas enquetes, já estou encerrando no Instagram, onde pessoas populares perguntam, pastores perguntam assim, quem já leu a Bíblia toda? E eu vejo que 80%, 90% das pessoas que respondem não leu a Bíblia toda.
A Bíblia, irmãos, é uma carta de amor que Deus deixou para nós. Imagina você deixar uma carta de amor aí para o seu marido, para sua esposa, deixar uma carta para essa pessoa, e é quando ela começa a ler, aí chega lá na metade, vou ler mais não, beleza, fecha. Imagina você vendo uma cena dessa, você vai virar para o seu marido e falar, não leu a minha carta, que bênção. E Deus deixou a Bíblia, uma carta de amor para a igreja, e muitas vezes começamos a ler, chegamos na metade, depois eu leio, aí perde, não lê a Bíblia. E nós, como cristãos verdadeiros, devemos ler a Bíblia toda. E quando a gente lê a Bíblia, começar a entender quem é Jesus, a nossa vida vai ser completamente mudada. A sua fé, ela vai expandir. Ela hoje pode estar como um grão de mostarda, pode mover montes. Mas se a gente for ver nas hortaliças, a mostarda é uma das árvores que fica mais grande, aí chega a 2 metros de altura. Então Jesus usa essa simbologia falando, a nossa fé começa bem pequena, mas ela pode crescer. Mas ela só vai crescer com o estudo diário da palavra de Deus. Então examine as Escrituras, guarde o azeite, para que o esposo não pegue você de surpresa. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.